Olá, boa tarde, já boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta live pelo Instagram do Secov RS. Em alguns instantes estaremos falando sobre o tema de garantias locatícias por cartão de crédito, um tema instigante. Os participantes já estão entrando, já estamos aí vendo alguns participantes. Mais alguns instantes para todos começarem a acessar. Já está comigo aqui, Dr. Demétrio. Tudo bem, meu E, amigo? e aí, doutor Tiago, como é que vai? Boa noite, boa tarde, Tudo né? Boa ok. tarde ainda. Boa tarde, boa noite, né? A gente observa aí que já está começando a escurecer, esse nosso clima aí de o outono e inverno aí chegando. É isso aí. Agora começa o friozinho, né? Isso aí, o pessoal já está começando a participar. Nós temos uma live, o tema não chega a ser cumprido, mas é um tema que sugestiona muitos debates, né, doutor Demetrio? Doutor Tiago, é um tema que a gente agora, nos próximos minutos, vai debater, mas é um tema que traz uma série de questões, né? E eu acho que ele suscita muito mais dúvidas do que certezas, né? Exato. A gente é um tema ainda que tem que ser muito debatido. A gente até estava comentando, né? Estava vendo um vídeo do YouTube muito engraçado com relação a esse tema aí, que depois a gente vai comentar um pouco mais, mas que é uma situação, na minha opinião, complexa, né? E que vai trazer uma série de questões, e eu acho que ela depende muito ainda, né? Do que cada um Uhum. pensa, né? Do que cada pessoa leva em consideração o intuito da lei de locações, né? Acho que tem uma série de questões que a gente pode debater aí e tentar chegar, né? Tentar esmiuçar um pouco mais o tema. Sim. Bom, já demos aí alguns minutinhos, 18h03. Nosso pessoal pontual aqui, tô vendo o Ângelo, Daniel, todos aí mandando um abraço, entrando aí para participar. Já temos um número bem considerável, porque é um tema que para o mercado imobiliário tem bastante relevância. Então vamos dar um início, não é? Sem maiores delongas. Meu nome é Thiago Strasburger, assessor jurídico do Secov, para quem não me conhece, e nós vamos falar hoje sobre o cartão de crédito como garantia locativa, um debate sobre a sua validade. E hoje, conversando comigo, que vai falar sobre esse assunto conosco, eu tenho aqui o Dr. Demétrio Janacos, advogado, especialista em Direito pela URGS, mestre e doutorando em Direito pela Unicinos, sócio do escritório Janacos Advogados Associados e meu amigo e colega de profissão. Fico muito feliz em recebê-lo aí, mais uma live aí nessa parceria. Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor Tiago? É uma honra estar aqui com um amigo novamente, né? Gostaria de agradecer, deve ser a terceira ou quarta vez que eu participo, né, de evento do Já estamos Secov. perdendo as contas. Já me sinto de casa, né? O Secov e o nosso escritório já tem uma parceria, né? Já tem algum tempo e a gente tem conseguido debater diversos assuntos, sempre voltados, né, para o direito imobiliário, né? A gente tem Uhum. essa atuação, tem esse interesse e tem essa preocupação, né? De sempre debater e conversar com o Secov, que é uma entidade que representa uma série de questões, né, uma série de entidades, e eu acho que a melhor forma da gente tentar esmiuçar as questões é conversando, é debatendo e tendo espaço para trocar experiência com os colegas, com os interessados e com a sociedade, né? A nossa, querendo ou não, a nossa profissão, os advogados prestam uma atividade à sociedade, então é importante a gente ter esse debate. Exato. E o tema de hoje, como eu já falei na abertura, envolve o mercado de locações, as garantias locatícias, em especial a modalidade, não vamos dizer modalidade, porque a gente vai ver o tema aí, como é complicado às vezes definir, mas a forma crédito através do cartão, desculpa, garantia através do cartão de crédito. A gente observa aí que o mercado de locações, a lei do inquilinato, por exemplo, ela é uma lei muito sólida, já uma lei que tem mais de 20 anos aí, e a grande qualidade dela é a segurança jurídica que ela consegue transmitir, não é? Uhum. Apesar dos avanços que já tiveram, algumas alterações, ela ainda é uma lei que ela tem um mérito muito grande. O mercado imobiliário, na época, participou da criação dessa legislação e foi muito bem pautada.
o mercado de locações é um mercado que, se a gente for pegar em números, não é o nosso objetivo, mas para exemplificar o tamanho do debate, ele é um mercado que ele abrange aí números muito altos, ele impulsiona a economia e ele faz o crescimento da sociedade. Quantas pessoas começam o seu negócio, o seu empreendimento ou a sua vida através de um imóvel locado? E a partir dali dão start, as cidades crescem, tudo evolui. É uma roda, é uma das engrenagens da economia e da sociedade. E por isso a importância da gente ter sempre uma legislação que ela seja segura, confiável e que as operações que aconteçam nesse cenário, elas também deem essa garantia, essa segurança que todos precisam. Acho que de aventuras nós não queremos viver, porque o mercado de locações é um imóvel, como se diz, sólido e ele precisa permanecer assim. E nós vamos debater aí, já passando a palavra para o Dr. Demetrio, sobre essa questão do cartão de crédito como uma forma de garantia. A gente percebe que a sociedade vem crescendo, evoluindo, startups. Antigamente não se tinha Uber, hoje se tem Uber. Antigamente não se tinham assembleias virtuais, hoje elas já existem. A gente notou que as coisas vieram mudando. Às vezes por motivos alheios à nossa vontade, outras pelo conhecimento ou pelas descobertas das pessoas. Mas como você vê essa questão do cartão de crédito como uma garantia locativa? Como é que a gente pode começar a abordar esse tema aí, doutor? Bom, assim, doutor Tiago, eu concordo plenamente, né? A sociedade do século XXI é uma sociedade pós-moderna, né? Uma sociedade globalizada. E a tecnologia, a inovação, para tudo e no direito também, né? Hoje a gente pode debater o uso de inteligência artificial no direito. Então nós temos uma série de questões que viabiliza e são campos férteis para a gente debater uma série de inovações no direito. Mas, né, da mesma forma como a inovação ela é uma questão inerente hoje em dia à sociedade, né, a gente não tem mais como lutar muito contra a inovação, nós temos alguns limites. Né, e talvez o grande limite, né, para os operadores do direito seja a legislação. Né, nós vivemos numa sociedade democrática, né, nós temos a Constituição Federal e nós temos as leis esparsas, né, as leis infraconstitucionais, que são as que delimitam na sociedade, inclusive as relações jurídicas. Né? Então, o primeiro ponto que nós temos que ter é o ponto de vista da legalidade da fiança de forma mediante os contratos, os cartões de crédito. Mas antes de entrar propriamente na legalidade, continuando um pouco o seu comentário quanto à importância da lei de locações na economia brasileira, na última oportunidade que nós conversamos, nós tratamos da questão do bem de família do fiador, né, como Exato. garantia, uma série de questões, e eu acho que foi naquela oportunidade, isso já deve fazer uns 60 dias, 70 dias, que nós introduzimos o assunto dessa noite. Né, nós tivemos um colega de Caxias do Sul, se não me falha a memória no dia, que nos fez uma pergunta, nos introduziu esse assunto, e inclusive naquela oportunidade nós decidimos, não, então vamos marcar uma nova conversa para a gente tratar desse assunto. Mas então, o contrato de locação, e para isso as garantias do contrato de locação, que estão previstas no artigo 37 da Lei de Locações, eles têm um grande propósito: assegurar a adimplência do locatário. Né? E por que isso é importante? Um mercado imobiliário aquecido e seguro para o locador, ele é crucial, na minha opinião, obviamente, para reduzir os custos da locação. Toda vez que o locador se sentir com medo ou possivelmente prejudicado pelo locatário, ele tem duas alternativas: ou se recusar, né, não fazer a locação, que é uma opção do locador, ou aumentar os custos para o locatário. Ou seja, eu vou encher o locatário de multas, de questões que vão desincentivá-lo a descumprir o meu contrato. Então, essas são as duas formas que eu vejo que o locador, se deparando, se sinta, de certa forma, acuado de se defender. Então, e aí, esse é o ponto que entra essa nova forma de fiança, que são os cartões de crédito, o Credipago.
É importante, pessoal, fazer uma pequena introdução. Eu, profissionalmente, eu ainda não assessorei nenhum cliente que estivesse com essa questão na prática, né? Então, tudo que eu vou falar agora com vocês é muito mais fruto do estudo, da leitura dos contratos que eu consegui ter acesso e dos debates que eu tive também com o Dr. Tiago. Então, assim, é importante, né? E, inclusive, nós solicitamos que os colegas que eventualmente trabalhem em imobiliários ou tenham tido ou tenham um contato mais próximo com essa questão do dia a dia, fazer perguntas e compartilhar alguma experiência que tiveram recentemente conosco. Então, o primeiro ponto que a gente tem que vislumbrar dessa situação é a questão da legalidade, né? Porque o artigo 37 da Lei de Locações, ele prevê 4 garantias locatícias. A caução, a fiança, o seguro de fiança e a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. E a garantia por cartão de crédito, ela vem justamente como uma forma de fiança. Mas o que é a fiança? O fiador é um terceiro, né, que se responsabiliza perante o credor, o locador, a garantir o pagamento daquele locativo, né, ou daqueles encargos, caso o locatário não cumpra. Então, via de regra, né, é um terceiro, né, muitas vezes um parente ou uma pessoa próxima, que se responsabiliza por garantir aquela relação contratual e aquele crédito. Então, o primeiro ponto é o seguinte: será que o artigo 37 da Lei de Locações e os seus 4 incisos, ele é um artigo taxativo? E o que eu quero dizer com taxativo? O legislador, ao criar esse dispositivo legal, ele preveu todas as opções de garantias locatícias? Ou seja, só pode existir em território nacional essas 4 garantias? Esse é o ponto de partida. Tá? E aí, até é uma questão que eu conversei com o Dr. Tiago hoje durante o dia. Isso, pessoal, certamente é um ponto que eu quero muito ver no Poder Judiciário. Porque nós temos 2 tipos de julgador. Existe o juiz mais formalista, né, mais rigoroso no que diz respeito à legislação, e o juiz menos rigoroso, né? O juiz mais rigoroso, ele tende a se deparar com o artigo 37 e entender, não, esse rol é taxativo, qualquer garantia que não esteja previsto naquele rol não me parece válido do ponto de vista jurídico. Essa é uma forma, na minha opinião, totalmente sustentável na situação que nós vivemos. E existe um juiz, né, que, claro, dependendo muito da construção feita pelo advogado, nós podemos debater a autonomia das partes, a liberdade contratual, tudo isso é válido, a possibilidade de se discutir outras formas de garantia, né? Mas aí, pessoal, nós vamos ter uma situação que nós vamos deixar na mão do judiciário um papel, na minha opinião, discricionário de criação. Porque no momento que o Poder Judiciário reconhecer essa forma inovadora de garantia, ele está, de certa forma, inserindo o 5º inciso, que é uma forma híbrida. Porque, na verdade, para aqueles que têm contato, essa garantia do crédito pago, do contrato do cartão de crédito, ele, na verdade, o próprio locatário, mediante o seu crédito, garante perante o locador o pagamento, o adimplemento daquela relação locatícia. Então, na verdade, é uma questão muito volátil. O crédito, isso aí o Dr. Tiago conversamos hoje, o crédito é o que o mercado... Por exemplo, eu quero abrir uma conta no banco. De que forma o mercado financeiro vê o Demétrio em toda essa situação? O Demétrio é um bom pagador? O Demétrio tem financiamento no nome dele? Quantos cartões de crédito o Demétrio tem? O Demétrio tem um histórico de inadimplência de cartões de crédito? Tudo isso são situações que podem modificar o crédito que um cidadão, qualquer pessoa, consegue perante o banco. Então, são situações que podem modificar propriamente o crédito dessa pessoa.
Então, agora, nós podemos debater algumas especificações dessa relação. Vamos seguindo, então. Estávamos falando da questão ali, já tínhamos falando da taxatividade do artigo, não é? Isso. Estávamos agora começando a falar sobre o que a gente debateu sobre essa atipicidade, né? Dessa garantia. Exato. Então, assim, nós temos dois tipos, né, de juiz, né, e nós vamos ter que deixar essa situação, quando chegar nos tribunais, ver como essa situação vai ser apresentada e como ela vai ser analisada pelo Poder Judiciário. O meu medo, tá, se é que dá para dizer que é um medo, é que o Poder Judiciário comece a aceitar a criação de novos tipos de garantias imobiliárias. Não que eu seja contrário a isso, mas isso pode resultar, né, num efeito rebote no mercado imobiliário. Né? Por exemplo, nós estamos até conversando, né, doutor Tiago, essa relação do crédito pago, ela depende, ela possui uma relação direta de 3 contratos. Né? Existe o contrato de locação, existe uma relação com o locatário e existe uma relação com o locador. Né? Tanto que existe também uma série de situações relacionadas e obrigações da imobiliária e uma série de obrigações do locatário, que inclusive pode ter corresponsáveis por essa dívida. Né? Aqui eu estou vendo alguns colegas fazendo alguns comentários sobre que em algumas situações até não é nem necessário a necessidade de um cartão de crédito. Hoje, inclusive, eu estava vendo, eu e o Dr. Thiago assistimos um vídeo no YouTube que justamente a pessoa dizia isso, né? A possibilidade do pagamento ser feito por Pix, por boleto, inclusive de mais de uma forma, né? Uma parte do pagamento da contribuição para crédito pago acontecer por cartão de crédito, a outra metade por Pix, né? Mas, assim, a nível para o debate, né? Tendo em vista que a gente não consegue muitas vezes abranger todos os tipos contratuais que possam estar acontecendo simultaneamente, né? Mas analisando a questão muito do cartão de crédito em si, o crédito ele é uma questão muito variável, né? E no contrato, pelo menos no modelo de contrato que eu analisei da Crédito Pago, o que havia também era um limite de inadimplência de 4 meses, por exemplo. Porém, o contrato de locação ele pode ter 2, 3, 4, 5 anos, 1 ano. Então, o contrato de locação provavelmente terá um prazo muito superior à possibilidade de cobertura da fiança, que no caso não é bem uma fiança, né, da Crédito Pago. Então, como é que acontece se houver uma inadimplência de 5 meses? Aí tá, tudo bem, o locatário tem 30 dias para indicar. E se não tiver uma nova forma? Porque, se ele, na minha opinião, se ele tivesse uma outra forma idônea de garantia, provavelmente ele já optaria por ela antes. Né? Sim, outra questão também que eu acho interessante a gente debater. A forma de pagamento, os prazos de pagamento que a Crédito Pago prevê. No modelo de contrato que eu analisei, pelo menos, existe uma forma, existe toda uma série de situações, né? Uma série de prazos a serem estipulados para o pagamento por parte da Crédito Pago. Né? Existe a possibilidade de cobrança mediante o locatário. Né? Então, existe uma série de situações que, na minha opinião, podem trazer, inclusive, um atraso para o locador no recebimento desse valor. Então, eu acho que tem algumas situações que isso pode causar também uma relação complexa na prática. Outra situação também, doutor Tiago, é a questão da possibilidade de aplicação do CDC. Não sei se o colega já chegou a pensar sobre isso, né? Isso eu acho que é uma questão também que pode ser debatido, né, nos tribunais, né? E acredito eu que esse contrato ele pode haver, inclusive, a modificação por parte do Poder Judiciário. Não sei o que lhe parece com relação a isso. Realmente, quando a gente para analisar que nós estamos lidando com crédito, me parece que atrai o Código de Defesa do Consumidor. Fica muito próximo. A gente começa a sair dessa situação em que a lei do inquilinato responde por todas essas questões e afasta o Código de Defesa do Consumidor. E quando você começa a migrar para essa questão de um crédito, você começa a atrair, sim, o direito do consumidor.
E aí fica, como nós tínhamos conversado em outro momento, né? As administradoras estão ali porque é um contrato com a administradora, geralmente um contrato de locação, mais um outro contrato, como você referiu. Então, esse emaranhado de contratos para construir essa garantia pode, como você disse, começar a ter um olhar diferente por parte do judiciário, se isso chegar no judiciário, né? Então, como você havia dito, aquelas garantias previstas na legislação, em termos de segurança jurídica, seriam as mais apropriadas. E a gente também observou que no contrato, citando a quem opera muito com isso, hoje em dia, Crédito Pago, ela cita-se como fiadora, né? Ela usa essa determinação. Mas quando a gente examinou os termos, até alguém fez um comentário antes de cair aqui a live, fez um comentário que se assemelha muito a uma questão de seguro-fiança. É uma coisa um pouquinho misturada, não é? Meio híbrida, né? É uma relação híbrida. Né? Meio híbrida. E aí que fica realmente esse comentário que você pontuou. Como depois isso vai ser visto no judiciário? Daqui a pouco nós estamos criando alguma coisa que é mais um problema em vez de uma solução, não é? Exatamente. Então, exatamente. Esse olhar a gente tem que ter, como você mesmo disse. A garantia sai do próprio crédito do inquilino, muitas vezes, sai do próprio crédito do inquilino, ou de alguém a quem garanta ele. E isso, por um lado, pode ser bom, porque se você tem um inquilino que muitas vezes ele tem um potencial creditício bom, ele tem uma estabilidade, etc., ele não vai ser um problema isso. Agora, quando você vai para um inquilino que já tem problemas, que não é muito firme, não é sólido em termos de análise cadastral, a chance disso dar problema, de gerar empecilhos, incomodações, é grande. Começa a ampliar, né? Eu acho que o grande segredo da garantia é isso, é tu medir, será que essa garantia vai absorver exatamente os meus receios ou as minhas preocupações ou não? Acho que essa avaliação é que tem que ser feita, né? Com muita certeza, para não descartar nenhuma possibilidade, porque não existe, às vezes, um negócio ruim, existe um negócio inapropriado no momento errado. Inapropriado, né? Às vezes existe um negócio certo no momento certo. Eles casam, um bom inquilino que não quer ter que pedir uma fiança, ele pode daqui a pouco migrar para esse termo, porque praticamente ele não vai ter problemas. Isso vai ser só pro forma para atender às exigências do locador. Mas daqui a pouco tu pega um inquilino que não tem essa garantia, ele tem que chamar o vô, a avó, o tio, o sobrinho, todo mundo encostar um cartão de crédito ali, fazendo uma piada, brincando, mas já fica temeroso, né? E assim, até eu estava pensando agora, claro, isso é uma questão que já foi muito debatido, né? E já é pacífico. Na lei de locações, né, o contrato de locação, ele não se aplica ao CDC. Mas aí, se nós começarmos a ter essa situação, aí também vai ter a questão... vai mesclar. Aí, será que o CDC não vai começar a respingar na relação locatícia? Né? Então, vai ter que haver uma distinção entre a relação com a Crédito Pago, né, e a relação entre locatário e locador. Né? Inclusive, por exemplo, a gente não pode descartar a possibilidade da relação locatícia ter iniciado há uns anos atrás com uma garantia tradicional e no aditivo isso ter sido modificado, né? Ter sido inserido eventualmente essa modalidade, essa nova modalidade e ter modificado a forma como o negócio está acontecendo. Doutor Tiago, eu estou vendo que estão tendo alguns comentários, não sei se o colega quer... Exato, estava dando uma olhada aqui, vamos dar uma voltada antes aqui para ver se eu encontro. Bom, antes na outra live eu tinha visto comentários que falavam exatamente nisso, que apesar de ser uma fiança, tem muitas características de um seguro-fiança. E aqui eu tenho o Ivo Cassol, o Ivo Cassol, o crédito do inquilino é ferramenta de análise, é isso, de análise cadastral para a emissão da fiança. Não é o crédito que é utilizado como garantia, é como análise cadastral, né, o Ivo. Tudo bem, Ivo? Seja bem-vindo à live. Olá, Ivo, boa noite, tudo bem? Não, tudo bem, mas eu acredito, tá, salvo o melhor juízo, que esse crédito, eventualmente, ele pode modificar durante a relação. Né? Eu acho que o crédito que a pessoa tem, ele pode ser variável. Né? E isso pode modificar um pouco a relação, os efeitos que essa garantia tem na relação locatícia. Eu também vi um outro comentário Eu vi um comentário aqui bem interessante do Arthur Furtado. Botou um comentário. Tem outro problema. A Crédito Pago se exonera após o prazo de ressarcimento e ela não tem jurídico para entrar com a ação de despejo.
já tive alguns casos em nossa administradora. Olha aí, ó, são situações que a gente tem que avaliar, como a gente disse, não estamos aqui excluindo ou incluindo, estamos avaliando porque realmente, mas pelo comentário que o Arthur fez ali, essa possibilidade a gente havia discutido, né, doutor Demétrio? As situações de exoneração da Credipago, que muitas vezes, que a gente percebeu, pelo menos aonde a gente foi buscar informações, que elas não são exatamente aquelas previstas na lei do inquilinato. Porque pela lei do inquilinato, não é, você pode confirmar, a garantia ela vai até o prazo do contrato. E não havendo nenhum pedido após o prazo do contrato, ela vai se manter. E aí imagina que está no meio do contrato e começa a ter um problema, inadimplência, essa garantia por cartão de crédito vai até um certo ponto. Depois de um certo ponto, eu acho que é esse problema que, para mim, ela incompatibiliza com uma fiança. Uma fiança, em tese, eu não tenho um limitador, principalmente na fiança locatícia, a gente não pensa quando vai botar uma fiança num limitador, e aqui teria. E ela ainda quebraria essa questão do contrato, né? Por exemplo, doutor Thiago, eu trabalhei bastante tempo para shopping center. A questão do aditivo. Muitas vezes, né, a pessoa vai fazer um aditivo contratual da locação e não pega a assinatura do fiador. Como é que fica a garantia? Sim. Ela permanece no novo contrato ou não após o aditivo? Então sempre tem aquelas questões que a fiança tem que se manter relacionada ao contrato. Né? Exato. Então, por exemplo, na questão da Credipago, nós temos uma relação locatícia de um determinado prazo e a garantia num outro prazo, que muitas vezes não é o mesmo prazo da locação. Então, isso também exige da imobiliária um outro cuidado, que é a necessidade de cuidar esse prazo e tentar manter o máximo possível essa garantia vinculada à prosperidade desse contrato de locação. Outro ponto, estou vendo que está tendo alguns comentários aqui. A Kátia Riesch fez um comentário. É tão somente uma caução, garantindo parcialmente. Bom, mas aí não é fiança. Calção, ela teria um limite de até 3 vezes o valor do aluguel, né? E se supera isso, ela passa a ser considerada ilegal ali pelos termos da lei do inquilinato. Então, para vocês verem como a situação é, uns enxergam uma calção, uns enxergam uma fiança, uns enxergam um híbrido de seguro-fiança com seguro-fiança com fiança, para vocês verem que a questão ela avança muito mais do que a gente está falando aqui, né? Tem uma outra situação que também nós conversamos hoje, que tem uma série de situações que não são abarcadas por esse pagamento. Que nós conversamos, inclusive, o dano moral. Por exemplo, relações locatícias, principalmente residenciais, que às vezes geram uma situação com os vizinhos, outras situações. Nada impede de haver uma discussão sobre dano moral na ação de despejo, na cobrança. Então, assim, como é que ficam esses tipos de créditos? Então, vai haver um ressarcimento de um tipo, de uma natureza, não vai haver em outra natureza? Então, como é que faz a distinção? O que é abarcado pelo Credipago, o que não é abarcado pela Credipago? Né? E havendo uma relação de consumo. Tem o dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, que as interpretações dos negócios jurídicos, e esse aqui, na minha opinião, é um contrato de adesão, que as interpretações serão mais favoráveis ao consumidor. Então, tem todas essas situações que podem gerar uma modificação no contrato. E aí também nós temos um efeito rebote, que pode muito bem acontecer com a judicialização, é eventualmente a jurisprudência se apresentar no sentido de inserir obrigações a Credipago que ela não prevê no contrato. Então isso pode gerar uma imputação de custo à empresa que ela não está prevendo no momento da sua remuneração. Então isso pode aumentar, inclusive, as taxas cobradas por ela na administração desse acordo, desse contrato. Então, são situações que a gente pode tudo levantar para situações que podem acontecer, sim, na prática. E agora aqui um comentário de Aline Teles, comentou aqui que em alguns casos não garantem a multa contratual. Ou seja, talvez por uma saída, uma multa contratual por alguma razão, ou seja, a não garantir, porque veja bem, quem bota o seu imóvel para locação, ele está alcançando o seu patrimônio para um terceiro. Então ele tem uma expectativa daquilo, não é? Se por acaso não está garantido de forma que o seu patrimônio seja preservado ou que ele seja ressarcido, ou que também as multas não sejam, isso gera uma insegurança, não é? Como ela comentou aqui.
Vamos ver se temos outro comentário. Outra coisa aqui, que Jean Freitas, né? Eles se exoneram, mas... Ah, não, tá. O Jean já tinha falado o comentário dele aqui. Tá. Outra situação, Pode doutor falar, Thiago, doutor. que é importante a gente trazer também para o debate, é a questão da responsabilidade das imobiliárias. Tem uma série de cláusulas no contrato que prevê que, caso não seja feita determinada situação pela imobiliária, a própria imobiliária será responsável por aquela inadimplência. Então, isso causa também uma maior obrigação de zelo e de cuidado por parte das imobiliárias com relação aos contratos de locação e aos contratos feitos com a Credpago. Então, tem esse tipo de situação também que não gera, que já não possuía esse tipo de obrigação e de zelo anteriormente nas garantias já pré-fixadas pela lei de locações. Sim, então, sim, exatamente. Nós temos uma série de situações que eu acho que são bem interessantes da gente debater aqui. Agora sim, já passando um pouco, já passamos da metade do evento. Na minha opinião, tá? Agora, a minha opinião bem pessoal, eu ainda não desconheço qualquer decisão de Tribunal de Justiça analisando essa questão. Isso é importante dizer. Alguém pode estar se perguntando, tá, mas Demetrio, tem algum precedente, alguma apelação julgada, algum agravo de instrumento sobre essa matéria? Eu, particularmente, desconheço. Tá? Pode ter algum tribunal, algum outro tribunal que não seja do Rio Grande do Sul, mas eu desconheço. Mas eu acho, tá, se eventualmente eu fosse assessorar um locador na questão, olha, doutor, o que o senhor acha desse tipo de garantia? Eu não desaprovo ele como conceito, mas eu acho, se for possível, uma das garantias tradicionais, eu acho que elas ainda são preferíveis, tá? Justamente pela possibilidade e essa série de questões que o judiciário ainda terá que se pronunciar sobre a validade dessa garantia, sobre a sua forma de concretização na prática, sobre a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor, se eventualmente essa aplicação do Código de Defesa do Consumidor não vai trazer, inclusive, uma aplicação ao contrato de locação. Né? Como é que o contrato de locação vai ser visto, né, tendo essa relação, até porque no contrato de locação, pelo menos aqui é o que me consta no modelo que eu analisei, vai haver uma cláusula dessa garantia no contrato de locação. Inclusive, o contrato com a Credpago, ele fica apenso ao contrato de locação. Né? Então, tem uma série de questões. Será que esse apenso faz parte dos termos do contrato de locação principal? Como é que isso vai se situar no Poder Judiciário? Então, é uma situação que eu acho que ainda é bem interessante de ser debatido. Eu acho que vale a pena o debate, né? Vale a pena a gente trocar ideias, mas eu acho que é uma situação ainda que, se for possível, né, fugir dessa oportunidade, né, dessa modalidade de garantia, eu acho que ainda é preferível. Essa é a minha opinião, obviamente, né? Respeito todas as outras opiniões que possam eventualmente sugerir, né, essa garantia no contrato de locação, mas eu acho que ela tem uma série de situações que podem ainda ser debatidas e questionarem a validade, especialmente do ponto de vista legal, né, que eu acho, inclusive, que vai ser objeto de análise de tribunais superiores sobre a legalidade. Né? Certamente vai ser o primeiro ponto que vai ser debatido, se esse rol da lei de locações, o artigo 37, ele é taxativo ou não. E aqui, para os outros colegas que advogam nessa área, nós podemos pegar, por exemplo, o caso do artigo 1015 do Código de Processo Civil, agravo de instrumento, que era um artigo que veio quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil em 2015. Esse artigo veio nos primeiros doutrinadores com uma ideia de ser taxativo. Hoje nós já sabemos que o STJ mitigou a taxatividade do 1015. Será que o STJ não vai mitigar a taxatividade? E se houver essa mitigação, quais serão os novos casos de garantia locatícia? Exato.
E a gente pode até recapitular aquela nossa última conversa que tivemos sobre locações, inclusive, que era sobre a fiança prestada em imóveis comerciais. A gente já observou que lá no STF já está se debatendo, ou seja, se chocando esses princípios. Então, na verdade, essa nossa live de hoje é uma provocação para que a gente possa debater mais o assunto, porque, veja bem, simplesmente a criação de produtos ou de soluções em determinados momentos, elas não são avessas ou fogem das consequências que elas podem gerar, né? Como a gente ponderou aqui, no momento que eu estou tratando de créditos, de contratos, que foge da natureza propriamente que já se pratica hoje, eu jogo esse debate para o judiciário. E aí vai ter o confronto dos princípios do direito, os princípios, ou a força do direito de locações com a questão do CDC. Porque eu começo a mesclar, como a gente falou. E aí que reside o perigo. Não, como você mesmo disse, não desmerecendo o produto ou essa modalidade, ou a ideia, mas tendo a consciência. A ideia, claro, ela não é ruim nesse sentido assim, mas há que se ter um cuidado. Como a gente disse, muitas vezes o momento não é adequado ou aquela garantia, aquela peça não é adequada para aquela situação, né? Isso é bom, é bom que a gente deixe claro. Para alguns contratos pode servir, funciona bem, nunca deu problema. Exatamente. Mas quando dá e para no judiciário é que começam, e como você mesmo já escreveu vários artigos sobre o ativismo judicial, e aí que surge, né? Como é que nós vamos julgar isso? Daqui a pouco um é só coitado para um lado, o outro é só vilão para o outro, é complicado. Exatamente. Aqui teve um colega que fez um comentário que a Credipago não tem um jurídico, né? Não sei se foi bem exatamente essa expressão que ele usou, mas... Ela usou jurídico. Então, assim, por exemplo, assim, eventualmente, tá? Numa inadimplência do locatário, a Credipago, de alguma forma, ela falha na prestação de serviço. Ela vai ser o polo passivo também de uma ação de cobrança? Pois é. Também. E agora? Vai ser, porque teoricamente isso não pode. O sistema ele justamente existe para não chegar nessa situação. Né? Então, assim, quem garante que até determinado momento essa empresa vai ter segurança financeira para continuar procedendo dessa forma? Né? Por exemplo, aqui, pelo menos no claro, obviamente, sempre fazendo essa ressalva, no contrato que eu analisei aqui da Credipago, existia uma série de situações que a Credipago tentava coibir ou forçar o locatário a quitar com a sua obrigação para ela, a Credipago, não precisar fazer o pagamento. Tá, e esse tempo que essa negociação acontece, o locador fica sem receber? Então, entendeu? Então tem uma série de situações. Fica sem receber. Então, até que ponto isso é benéfico para o locador? Outras situações que eu acho que é importante fazer a ressalva, né? Até o Arthur falou que eu cobraria do locatário e rolava a Credipago em conjunto. Pois é, exatamente. Então, advogados. Então essa situação é uma questão até processual que é interessante ser debatida. Outra situação também que até ia falar aqui, acabei lendo o comentário do Arthur, mas deixa eu ver se eu me lembro. O que eu ia dizer? Enquanto você vai recordando, o que eu acho interessante que a gente estava pensando em conversar também. Na fiança, quando você tem um fiador e acontece a inadimplência e você entra com ação para cobrança, por exemplo. Não vou nem entrar no mérito do despejo, não estamos falando de despejo. Vamos no exemplo, o inquilino saiu. Você vai entrar com ação de despejo, você vai entrar com ação de cobrança contra o fiador poderá, dependendo das circunstâncias, chamar o inquilino e vai ser aquela discussão ou não. Lá no final, quando o fiador, por exemplo, foi condenado a pagar os aluguéis atrasados, após isso ele vai contra o inquilino para se ressarcir. Não é? O fiador tem essa chance. Ele pode ir lá, olha, eu paguei para ti, agora eu quero me ressarcir. Beleza, eu cumpri tua garantia, agora eu quero. Tranquilo. Como é que seria no contrato de seguro-fiança? Para a gente já vai chegar onde eu quero mostrar o ponto. No seguro-fiança, você contrata o produto de seguro-fiança, ele garante por aquele período, havendo inadimplência, a seguradora vai então agir com os procedimentos, o inquilino então sai do imóvel, a seguradora vai pagar o locador, o locador fica naturalmente esse tempo de receber, ou seja, o seguro vai pagar o locador e depois vai correr atrás do inquilino. Inquilino, olha, eu te garanti, agora é minha vez. E aí vai cobrar. O que é a questão dessa garantia por seguro? Eu vou garantir, mas eu consigo imediatamente me ressarcir.
há um pulo, eu vejo um pulo nesse lapso de tempo, né? Antes de chegar ao momento em que quem garante, quem seja o fiador, por exemplo, digamos que eu fosse o fiador, mas eu consigo me ressarcir automaticamente do inquilino em 30 dias. Eu vou lá e debito no teu cartão de crédito e recebo. Eu acho que é isso que está... esse mecanismo que se pensou, me parece. Não sei se você conseguiu compreender. Não, eu acho que sim. É o Se sistema, a poupa tempo para ideia. quem é fiador aí. Não, exato. A ideia, ela é muito interessante, né? Ela é extremamente moderna, assim, e é para trazer uma agilidade que as outras garantias, via de regra, não possuem, né? Elas seriam mais Mas lentas, evidente. seriam mais lentas, mas eu ainda eu fico um pouco reticente e cada vez que eu penso nessa situação, algumas situações me vêm em mente, mas isso aqui, como é que ficaria essa situação na prática? Né? Então, Exato. essas situações que eu acho que acabam trazendo um pouco de discussão. Até também, nós temos aí um número considerável de colegas, se alguém quiser fazer pergunta, fazer considerações, né? Tiveram alguns colegas que participaram mais. Aqui tem a advocacia descomplicada, botou aqui, peguei o assunto andando, mas acho que tem uma seguradora por trás disto, não que a gente tenha conhecimento. Aí o Peraí, Ivo botou aqui o Banco Pactual, o BTG Pactual é sócio da Credipago. Isso, o Banco BTG Pactual é sócio da Credipago, isso é verdade. E isso também é um lastro de confiança e garantia. Se imagina, tu tem um banco por trás desse produto, como a gente falou, é o produto certo, no momento certo ele resolve a questão da locação. O que nós debatemos aqui é os aspectos jurídicos, quais são as repercussões disso, né? Porque o produto em si existe, a forma está sendo executada, a gente percebe. Mas onde é que isso pode repercutir no campo jurídico depois e em que ponto, a gente já está chegando a essa conclusão, em que ponto isso vai interferir no sistema hoje já consolidado do direito imobiliário no que se reveste as locações. Né? E esse é o ponto também. Por exemplo, no contrato, o contrato ele se considera como fiança. Nós tivemos colegas aqui que acham que é calção, né? Ou seguro fiança. Teve colega que falou calção, teve colega que falou seguro Exato, fiança. calção. Então, como é que ele vai se apresentar no contrato? Pelo visto, até a natureza da garantia, ela é passível de debate. Uhum. Né? De que forma ela vai se apresentar, de que forma o Poder Judiciário vai compreender essa garantia. Qual é a natureza jurídica dela? Não é porque a gente chamou um elefante de tigre que um elefante passou a ser um tigre. Exatamente. Ou vice-versa, né? Eu chamei um tigre de elefante, por que agora... Ou seja, a gente vai ter que olhar realmente para a natureza. Olha, aquilo que tu quis dizer não é bem aquilo. Exatamente. Porque a gente já viu aqui, em comentários básicos, seguro fiança, fiança e calção. Quer dizer, isso mostra como é que a gente tem que ver isso, né? A natureza não é clara, o Arthur Furtado está falando aqui. Realmente, é o que a gente está... Nesse bate-papo, é isso que a gente vai engrandecendo. Né? Arthur, esse é o pontapé inicial. A gente parte dessa questão da natureza, que não é, eu acho, muito clara. E eu acho que o segundo ponto, a gente conseguindo definir a natureza, é a legalidade. Né? Que é a legalidade, se isso realmente vai ser, do ponto de vista jurídico, legal perante os tribunais. E aí o terceiro ponto vai ser todo o procedimento da garantia. E eu acho que a questão do procedimento, inevitavelmente, com o passar do tempo, ele tende a se aprimorar. Tende a ficar mais rápido, o pagamento para o locador tende a ser mais ágil. Eventualmente, inclusive hoje, no vídeo que eu estava assistindo, no contrato que eu analisei, não falava, por exemplo, no pagamento do valor para crédito pago, não falava em pagamento por Pix, em pagamento por boleto, na possibilidade de mesclar o pagamento, cartão de crédito, boleto e Pix. Então, hoje, por exemplo, nós já conseguimos verificar que eles já permitem formas de pagamento diferentes que antes não tinham. Né? Então, como isso vai se modificar... E se nós fizermos provavelmente um evento em novembro, no final do ano, talvez nós já tenhamos novidades quanto ao que nós estamos falando hoje. Exato. Tem um comentário Temos do um outro Arthur comentário aqui, o Arthur está participando, né?
a gente faz porque o mercado faz, mas quando começa a dar judicialização, é que os Isso aí. problemas e as situações vão aparecer. E é o que a gente Não, comentou no início, né? Hoje não e se a- verificou nada que, né? E, por exemplo, assim, Arthur, vamos pegar uma situação fazer uma comparação, claro que não é igual, mas quando começou a pandemia, nós tivemos os debates sobre a modificação e as revisões dos contratos de locação. Cada juiz dizia uma coisa. Tinha juiz que dava 50%, tinha juiz que não dava nada, teve juiz que deu 80% de tudo. Então, como é que é essa situação quando chegar no judiciário? Vai ter juiz que vai dizer, não, o contrato vai ficar igual. Tem juiz que vai mexer, vai botar o Código de Defesa do Consumidor na frente da lei de locações, e aí vai modificar o contrato. Então, cada situação pode começar a ter um remédio jurídico diferente. E Então, se essa perde a situação. segurança e a certeza. Exatamente, exatamente. Então, todas essas questões aí vão trazer uma certa. Opa, balancei aqui. Todas essas situações vão trazer inseguranças jurídicas até nós podermos dizer o que cada coisa é, propriamente dito, no mundo jurídico. Meu querido amigo, colega doutor Demetrio, já estamos aí com o tempo contado da outra e mais desta, né? Se não tiverem mais nenhum comentário, nem nada, a gente também não quer tomar todo o tempo das pessoas que estão nos dando aí a atenção, né? E o nosso público, né? Tem um comentário do Ângelo Stefani aqui, ó, doutor Thiago. Por favor, pode ler aí. Independentemente da forma de pagamento da garantia para o crédito pago, Pix, boleto ou outro, eles exigem que o pretendente possua um cartão de crédito ativo com limite compatível onde vão lançar o ressarcimento. Ressarcimento de... Aí faltou o finalzinho, talvez. Deve ser o ressarcimento da despesa, pode ser. Então, isso é outro ponto, né, doutor Thiago? É vinculado ao cartão. Que a gente comentou também. Esse tipo de garantia, pelo menos, eu vejo, 90% das situações, 98% das situações, vão ser para locativos mais baixos. Tanto é que no contrato que eu analisei, a Credipago exigia que o limite do cartão fosse no mínimo 4 vezes superior ao valor do locativo, né? Então eu acho interessante também essas questões que acabam criando ou sendo mais aplicáveis a um determinado nicho do mercado imobiliário. Ah, tá aqui, ele falou, o Ângelo completou o final aqui, ressarcimento de eventual inadimplência. Claro. Bom, vamos dar uma olhada aqui, tinha uma outra questão, vamos ver aqui. Espera que eu já vejo aqui. E podem anular o contrato porque a fiança não está na lei do inquilinato. Olha, eu acho assim, o contrato de locação entre locador e locatário eu acho mais complicado. Mas eu acho que a relação da garantia, eu acho que sim. Eu acho que essa cláusula, eventualmente, isso o Código Civil prevê, né? Pode ser anulada a cláusula sem ser anulado o contrato, né? Que é uma questão de nulidade ou anulabilidade, né? Então o contrato ele pode ter uma anulabilidade, mas que não seja passível de anulação total do contrato, que, no meu ponto de vista, se efetivamente for reconhecida essa anulabilidade, não anularia totalmente o contrato. O Ivo Cassol aqui também faz um comentário, né, que é importante ampliar o debate, até porque já está há 6 anos no mercado a Credipago em si, e aqui a gente só está analisando, na verdade, as repercussões disso aí, né, com mais de 100 mil contratos, muitas ações já julgadas no território nacional. É importante, se pudermos um dia ampliar esse debate, com certeza, vamos fazer isso. Uhum. Aqui ele também esclarece que não é necessariamente obrigado a ter um cartão. São várias questões que surgem para a gente, porque muitas pessoas às vezes consultam e têm dúvidas, mas ficam com isso, né? É importante saber, como ele disse ali, o Ivo, né? Que ele é da parte da crédito pago também, pelo que eu me lembro. E realmente ele está dizendo que não precisa de um cartão de crédito. Então, é uma fiança, quer dizer, não precisa do cartão aí, como tu mesmo disse, tem o Pix, tem depósito. Pois eu acho que até gostaria de saber a opinião do Ivo, como é que ele vê esse contrato, se ele entende que seria efetivamente um tipo de fiança ou seria algum outro tipo de garantia, ou se seria uma forma híbrida. Até tenho curiosidade para saber, na opinião dele, qual natureza
essa garantia da Crédito Pago seria. Isso. Mas, doutor Tiago, acho que é bem aquilo que nós conversamos, mais dúvidas do que propriamente certezas, né, com relação a esse assunto. Uhum. Né? Então, eu acho que é um assunto ainda bem interessante a ser analisado. Ó, na opinião do Ivo. O Ivo te respondeu ali, é uma fiança. Então, se é uma fiança, está dito que é uma fiança. Então, eu acho que é isso. Nós temos que esperar mais posicionamentos dos tribunais, né? Até pelo que o Ivo comentou, já existem diversas ações sobre essa natureza. Eu, particularmente, desconheço um julgado colegiado sobre esse tema, né? Tratando propriamente dessa questão da natureza, se é que já foi debatida essa questão da natureza e da legalidade, mas acho que é uma temática interessante. E sempre é válido o debate. Se o pessoal da Crédito Pago quiser participar, sempre é interessante a gente debater. Claro, com certeza. Hoje aqui foi para a gente conversar um pouco sobre essa forma que surge hoje aí de garantias, né? Não que surge de hoje, né? Não é uma coisa nova, já tem um tempo no mercado, que é essa garantia locativa por cartão de crédito. Foi um debate sobre a validade, a gente aqui avaliou vários aspectos que podem, numa discussão judicial, serem abordados ou não, e que em algum momento poderiam alterar aí a natureza das circunstâncias, né? Uhum. Evidente, como a gente disse, nós estamos aqui avaliando se é uma coisa boa ou não, se é o melhor ou não é, apenas que é importante que cada locador, que é quem define a sua garantia, tenha presente todos esses conhecimentos para que eleja aquela garantia que melhor atende às suas necessidades. Até porque é o locador que põe o seu patrimônio à disposição e não o contrário, né? Ou seja, então a garantia sempre ela vai visar o patrimônio do locador, né? Em termos desse contrato, né? É muito importante a gente ter em mente isso, que os contratos de locação são uma engrenagem muito importante aí da economia e da sociedade, como a gente fez um preâmbulo ali na frente, né? Com certeza. Ficamos aí nesse momento. Dr. Demetrio, se o senhor tiver alguma palavra final para nos dar aí? Gostaria de agradecer muito o convite do Secov, né, na pessoa do Dr. Tiago, da Angélica, do presidente Moacir. Gostaria de agradecer muito a participação dos colegas, dos amigos, espero que tenham gostado, né? E espero podermos, no futuro, continuar debatendo esse assunto, que eu acho que é um assunto bem rico a ser debatido do ponto de vista jurídico. Uma boa noite a todos e muito obrigado de novo. Ok, doutor Demetrio, agradeço muito a sua participação, suas palavras. Agradecemos a participação de todos que nos deram essa audiência. Peço de antemão desculpas pela interrupção no vídeo no início, tivemos um probleminha técnico. Os 2 vídeos estarão ali no Instagram do Secov e nas redes sociais do Secov. Agradecemos aí os questionamentos e perguntas. Demais questões que tiverem, vocês podem contatar o jurídico do Secov, o Secov propriamente dito, através dos seus e-mails, seus canais de comunicação. Lembramos a todos que estamos aí para tirar essas dúvidas, dirimir, expandir o conhecimento e poder chegar aí a uma sociedade, um consenso em todas essas questões e assuntos aí. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Demetrio. Leve o nosso abraço e que possamos voltar novamente aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.